Smart Cell Eletrônicos tem agora uma grande novidade para você. Quer uma capinha personalizada com foto ou estampa preferida? A Smart Cell faz para você. As capinhas personalizadas são ótimas para você que deseja proteger seu celular e manter delicadeza e estilo. Tecnologia de ponta em alto relevo, acabamento brilhante e cores incríveis. Faça já o seu orçamento e conheça o nosso produto. Smart Cell na Olavo Moraes, em frente à Igreja Matriz. Você sabia que os serviços de teleentrega das farmácias associadas Rede LVD é um dos mais completos que tem? Seja dia ou noite, com sol ou chuva, os motoboys estão sempre preparados para lhe dar o melhor atendimento. Eles levam as maquininhas do cartão de crédito e débito até você. Agora você pode pedir a sua teleentrega pelo WhatsApp ou pelos telefones. Consulte fones de uma de nossas 10 filiais em nosso site, farmácias associadas redelvd.com.br. Já fez a vacina da Covid? Quer saber se ficou imunizado? O Laboratório Albuquerque oferece o exame de anticorpos que vai indicar se você ficou imunizado com a vacina ou teve exposição ao vírus. Teste para Covid com preço especial no mês de agosto e setembro. Agende seus exames pelo telefone 51-3671-2987 ou WhatsApp 9-8019-3175. Laboratório Albuquerque, há mais de 40 anos servindo aos camaquenses. Agora na Acústica você acompanha as principais notícias do dia. Redação Acústica, a informação na medida certa. Quatro horas e 11 minutos, 20 graus é a temperatura neste momento em Camaquã. Nós estamos ao vivo a partir de agora com Redação Acústica FM, diretamente dos estúdios da Rádio Acústica FM em Camaquã. Imagens ao vivo do nosso programa você acompanha a partir de agora tanto pelo Facebook da Acústica quanto pelo canal da Acústica no YouTube. Programa desta terça-feira, hoje, dia 5 de outubro de 2021, a gente confere a partir de agora as manchetes importantes desta tarde. A Brigada Militar desencadeou neste mês de outubro uma série de operações especiais que integram um novo plano tático operacional consistindo na articulação policial militar por áreas de comandos regionais. A nova estratégia prosseguirá até o final deste ano. Com base nas diretrizes do programa RS Seguro, cada um dos 16 comandos regionais de policiamento ostensivo vai desenvolver operações específicas, focando na prevenção da violência e na contínua redução dos indicadores de criminalidade. Conforme a Brigada Militar, o objetivo é reforçar a prevenção de delitos, maximizar ações de visibilidade e da presença policial nas ruas, aumentando a sensação de segurança para as comunidades. Também promover repressão qualificada e respostas adequadas à criminalidade e à violência em um sistema dinâmico com atividades monitoradas e reavaliadas para melhor eficácia do trabalho. Enquanto isso, preso por agredir o árbitro Rodrigo Crivellaro durante um jogo da divisão de acesso, o jogador William Ribeiro do São Paulo de Rio Grande foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. Segundo o responsável pelo caso e titular da Delegacia de Pronto Atendimento de Venâncio Aires, Vinícius Lourenço Assunção, o enquadramento se deu no artigo 121 do Código Penal, parágrafo 2º, que corresponde à motivação fútil. A Assunção explicou que Ribeiro poderá ser liberado da penitenciária estadual de Venâncio Aires nas próximas horas, tendo a chance de aguardar o processo em liberdade. Conforme o delegado, a situação não reuniu as condições para um pedido de prisão preventiva, que é quando o suspeito fica mais tempo detido por representar um perigo à sociedade. A Assunção relatou que Ribeiro permaneceu calado durante interrogatório. Segundo o delegado, o jogador possui passagens pelas delegacias de Pelotas e Rio Grande por lesão corporal. Neste caso de agressão contra Rodrigo Crivellaro, a pena prevista para homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de prisão.
Já o árbitro Rodrigo Crivellaro, agredido pelo jogador William Ribeiro no jogo do São Paulo de Rio Grande contra o Guarani em Venâncio Aires pela divisão de acesso, recebeu alta na manhã desta segunda-feira. O último boletim médico divulgado pela instituição, ainda no começo da manhã, já apontava evolução do quadro de Crivellaro. Ele seguia em observação desde a madrugada de segunda no pronto atendimento do Hospital São Sebastião Mártir. Nas imagens é possível ver o árbitro em uma cadeira de rodas com colar cervical para precaução. Horas depois do ocorrido, o clube rescindiu o contrato de William e o clube anunciou a medida pelo Twitter através de uma nota em que relata choque com a atitude do atleta. Enquanto isso, um homem de 33 anos suspeito de estuprar e matar por asfixia Daiane, uma adolescente indígena de 14 anos na cidade de Redentora, foi denunciado na última sexta-feira pelo Ministério Público. Ele foi formalmente acusado dos crimes de estupro de vulnerável e homicídio com 6 qualificadoras: meio cruel, motivo torpe, dissimulação, recurso que dificultou a defesa da vítima para assegurar a ocultação de outro crime e feminicídio. O promotor de justiça, Germano, explicou que o homem se deslocou pelo interior de Redentora, município do noroeste do Rio Grande do Sul, ciente de que na região ocorriam bailes, e passou a oferecer carona a jovens indígenas que costumavam caminhar pela área. A vítima aceitou a carona e foi conduzida até o local do crime, especialmente selecionado em razão de ele o conhecer muito bem, dado que sua família havia possuído em outros tempos uma propriedade lindeira por ele frequentada. Lá a vítima, sem poder resistir, foi estuprada, estrangulada e morta, explicou o delegado. Destravar um investimento de uma termoelétrica a gás natural localizada no Porto de Rio Grande, na região sul do Rio Grande do Sul, esteve no centro das discussões da primeira reunião do segundo dia da missão internacional do governo do estado em Madrid, na Espanha, nesta terça-feira. Se confirmado, o projeto desenvolvido pelo grupo espanhol Cobra deve resultar em um investimento superior a 6 bilhões de reais, além de auxiliar na matriz energética do estado. O projeto em questão teve início em 2009, porém está paralisado desde 2015, em função de impasses judiciais, o que afastou os investidores iniciais. Desde 2018, a iniciativa foi adquirida pelo grupo espanhol, que tem experiência na área. A comitiva foi recepcionada pelo presidente José Maria Castillo, pelo CEO da área de energia, José Antônio Fernandes, pelo CEO Brasil, Jaime Lopes, e pelo diretor de operações da Cobra Brasil, José Carlos Herrans. Segundo o governador Eduardo Leite, o executivo está auxiliando o grupo para destravar o projeto. No momento, a documentação está em análise pela FEPAM. A paralisação dos servidores do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN-RS, realizada na última segunda-feira, afetou mais diretamente o atendimento dos exames práticos de direção, segundo a avaliação feita nesta terça-feira pela direção da autarquia. Um levantamento prévio do departamento indicou que ocorreram cancelamentos de provas em pelo menos 50 centros de formação de condutores, em 4 regiões do Rio Grande do Sul: Metropolitana, Caxias do Sul, Santa Maria e Litoral Norte. Em razão da paralisação da segunda-feira, o DETRAN-RS orienta os candidatos em processo de habilitação que tiveram um exame cancelado para que procurem o seu CFC para remarcar a prova, sem taxa adicional. Em nota, a direção da autarquia informa que segue conversando com a categoria e que busca o reconhecimento reivindicado pelos servidores dentro das limitações que o governo gaúcho coloca. Já a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid-19, aprovou no início da tarde desta terça-feira um pedido para que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, responda a uma série de perguntas em até 48 horas. Os senadores querem detalhes sobre o Programa Nacional de Imunização do ano que vem e a aplicação de vacinas para o fim deste ano, entre outras informações. Os senadores chegaram a cogitar uma terceira convocação de Queiroga há algumas semanas, quando o Ministério da Saúde sugeriu a suspensão da vacinação de adolescentes. Mas com o diagnóstico de Covid-19 do ministro, a ideia foi abandonada.
Além de pedirem informações sobre o plano vacinal para o ano que vem, os senadores querem detalhes sobre o programa de acompanhamento epidemiológico, a composição da equipe técnica responsável por acompanhar e formular políticas públicas para combate à pandemia, a indicação do estoque e do planejamento de vacinas para o fim deste ano, tendo em vista a imunização de adolescentes e a terceira dose para idosos. Finalizando o nosso resumo de notícias, o volante Casemiro, que atua no Real Madrid, não viajou para a capital da Colômbia para se unir ao grupo da seleção brasileira e pode desfalcar a equipe no próximo jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Chegaram todos os atletas, menos o Casemiro. Por um problema pessoal, ele não apareceu, informou nesta terça-feira a assessoria de imprensa do Brasil, que se prepara em Bogotá para enfrentar a Venezuela em Caracas, nesta quinta-feira, e a Colômbia no domingo. Na quinta-feira seguinte, o time vai receber o Uruguai em Manaus. O jogador de 29 anos é um dos pilares da equipe titular do técnico Tite, que lidera a tabela das eliminatórias com 24 pontos em 8 rodadas. O Brasil precisa apenas de mais 2 vitórias para garantir a classificação direta para o Mundial no Catar, apesar de ainda ter quase metade das eliminatórias pela frente. 4h20 é o resumo das principais manchetes desta tarde. As principais informações, entrevistas e entretenimento nas suas tardes. Redação Acústica, de segunda a sexta às 16h. Muito bem, como de costume, você vai acompanhando a programação da Rádio Acústica FM pelo rádio 97,7 FM aqui na metade sul do estado. Também nós estamos ao vivo neste momento pelos nossos aplicativos. Lá em facebook.com/acústica.fm você assiste o programa de hoje, assim como também no canal da Acústica do YouTube. Você pode interagir conosco, hoje sim, através do WhatsApp, né? Estamos aí com o serviço normalizado por parte do WhatsApp. O WhatsApp da Acústica é o 51-986-36-9700. E lá na nossa live no facebook.com/acústica.fm você também pode deixar o seu comentário nesta tarde. O oferecimento do Redação Acústica é de Belmóveis, Móveis e Decorações. Siga FP0.arquitetura no Instagram e confira as novidades da arquiteta Priscila Miller Lerias. Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet, restaurante Tempero Brasil, sabor do Brasil no seu almoço, fisioterapia é na Físio Camaquã. Bates Móveis Planejados, sua vida, nossa inspiração. O Boticário, onde tem amor, tem cuidado. E Super São José, o super da nossa gente. Depois do intervalo comercial tem mais notícias para você aqui na Acústica. Redação Acústica, de segunda a sexta às 16h. Acústica e a hora certa. 4h21. Cuide do seu coração. Prevenção de doenças crônicas, tratamento de arritmias, hipertensão, angina ou infarto é fundamental. A doutora Mônica Souza Lemos é cardiologista e está atuando em Camaquã para melhor cuidar do seu coração. Agende já a sua consulta ou check-up. Atendimento em diversos convênios, incluindo IP, Cid Lojas, Grupo Mediari e outros. Rua Luísa Maraniche 614, sala 301. Fone 51-3671-1400 ou WhatsApp 995-152-151. Olá, amigos ouvintes, eu sou Miguel Pires e veio divulgar a Chafariz, que é lugar de cliente feliz. Grande feirão de tintas para festejar o início da primavera. Deixe sua casa mais colorida e feliz com toda a linha de tintas, em 12 vezes pelo preço à vista nos cartões de crédito. Isso mesmo, 12 vezes no preço à vista sem nada de juros. Tá esperando o quê? Pensou em construir, reformar ou pintar? A Chafariz com certeza é o melhor lugar. Televendas e WhatsApp 3671-7777. Tá barato pra caramba. Preview Primavera-Verão na Casual Mix. Muitas novidades chegando. Aqui você encontra as principais tendências da moda. Trabalhamos com roupas e calçados adultos e infantil. Aqui você veste toda a sua família. Curta nossa página no Facebook e Instagram e fique por dentro das principais novidades. Estamos esperando por você. Casual Mix, bem no centro da cidade, ao lado das Óticas Carol.
Se você já pensava em óculos quando pensava nas Óticas Carol, prepare-se! Chegou a OC, a marca exclusiva de óculos das Óticas Carol, desenhados na Itália, feitos no Brasil e para brasileiros. E o primeiro lançamento não podia ser mais especial, uma collab exclusiva com a Bruna Marquezine, que ajudou a criar e desenvolver todos os modelos. Tudo isso por apenas R$10 de R$ 35,90 ou R$ 359 à vista. Visite a loja próxima e peça para conhecer os óculos da OC mais Bruna Marquezine. Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto com o tradicional buffet com delicioso cardápio. E agora com flexibilização para liberação de eventos, seguindo todos os protocolos de saúde. No restaurante, o uso de máscara individual e luvas descartáveis é obrigatório. Restaurante Tempero Brasil, agora com liberação de eventos. Mais informações no 5136921017. Acompanhe diariamente o cardápio do Restaurante Tempero Brasil no Facebook. Restaurante Tempero Brasil, Avenida Olavo Moraes, 643. Telefone 5136921017. Direto da redação. As informações que são destaque na última hora. Quatro horas 24 minutos. Boa tarde. Vamos com os destaques de acústicafm.com.br. A Prefeitura de Chuvisca abriu inscrições pela internet até o dia 2 de novembro para concurso público. Os salários variam de R$ 1.372 a R$ 7.835 em nível alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior. As provas teórico-objetivas estão marcadas para acontecer no dia 12 de dezembro e a prova prática em 15 de janeiro, na Chuvisca. Conforme edital, os valores das provas para os cargos de nível alfabetizado, fundamental, médio e técnico são de R$ 76 e de R$ 152 para nível superior. E o presidente da Câmara de Vereadores de Camaquã, Luciano Dias, afirmou que a Casa Legislativa irá instaurar uma CPI para apurar uma denúncia de que um dos vereadores teria solicitado propina em troca de apoio na cedência de uma área pública a uma empresa de tabacos. A declaração foi dada durante uma sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira. 4 horas 25 minutos. Mais detalhes você confere em nosso portal de notícias. Direto da redação de jornalismo, Valesca Luz. Direto da redação. Mais informações em acústicafm.com.br. No Dia das Crianças do Boticário, você imagina e a gente faz virar presente. Conheça os novos cheirinhos Quasar Next The Mandalorian, Sophie Moana, Dr. Botica e viva essas aventuras com até 20% de desconto nas lojas, com o revendedor ou pelo WhatsApp. Promoção não cumulativa, válida apenas para produtos selecionados, para compras de 20 de setembro a 12 de outubro ou enquanto durarem os estoques. Dia das Crianças é o Boticário. Seu projeto merece um olhar diferenciado. Por isso, não erre na hora de contratar. Busque um arquiteto. Arquitetura residencial, industrial, de interiores e paisagismo, com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional. Siga no Instagram, fp0.arquitetura. Projetos personalizados com inovação e sofisticação. Arquiteta Priscila Miller Lerias. WhatsApp 51-98501-2568. Novidade Pata Negra Empório Gourmet. Agora é possível comprar seus vinhos online. patanegraempóriogourmet.com.br. São diversas opções de vinhos e espumantes para degustar com seus amigos, nos seus momentos de lazer e também para presentear quem você gosta. Visite nosso site patanegraempório.com.br. Compre a sua bebida sem sair de casa. Pata Negra Empório Gourmet. Aproveite as novidades do aplicativo Cão e Companhia. Baixe o app e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja e nos serviços para trocar em até 6 meses. E tudo que você comprar gera descontos para futuras compras. Faça seu cadastro e gerencie os serviços realizados na Cão e Companhia. É a sua clínica preferida, agora na palma da sua mão.
Seu lar merece o melhor com requinte e qualidade para você viver com mais conforto e bem-estar. Pensando nisso, a Belmóveis tem uma loja bem decorada com uma grande variedade de sala de jantar e poltronas de todos os estilos. Os estofados são os mais diversos modelos que você imagina, sem falar nas decorações, almofadas e luminárias. Tudo para transformar a sua casa em um lar docilar. Ambientes planejados é na Belmóveis. Cozinhas, dormitórios e salas para quem quer viver com estilo e sofisticação. Belmóveis, móveis e decorações. Bento Gonçalves, 116. Fone 3671-4691. Você acorda feliz e já sabe como é. Todo dia é dia de comprar no São José. Pague menos, leve mais, seja um cara inteligente. Vem pro Super São José, o super da nossa gente. Tem o açougue, a fruteira e também a padaria. É o Super São José, preço baixo todo dia. Vem de carro, de carona ou quem sabe vem a pé. Todo dia é dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul. Redação acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0. Arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisiocamaquã. E Super São José. O super da nossa gente. Agora são 4h29. Nós estamos de volta aqui no Redação Acústica. Temperatura em Camaquã é de 20 graus. Daqui a pouquinho a gente traz as informações do tempo para você. Seguimos por aqui no oferecimento de Físio Camaquã, pioneira na instalação do serviço de reabilitação vestibular, disfunções do labirinto, tonturas e transtornos do equilíbrio. Físio Camaquã na Júlio de Castilhos 244, o telefone é o 3671-9921. De imediato nós vamos para Porto Alegre, porque a Polícia Civil de Alvorada ouve nesta tarde familiares do vendedor ambulante que foi morto em frente a um açougue na cidade. E o repórter Ayrton Lemos traz as informações direto de Porto Alegre. Ayrton, boa tarde para você. Boa tarde, Gil. O delegado Edmar Machado, responsável pela investigação do caso, analisa as câmeras de segurança fornecidas pelo Shopping de Carnes em Alvorada. Wagner Lovato, de 40 anos, foi agredido por dois homens, um deles gerente do estabelecimento, na noite de sábado, quando saía do açougue na Avenida Presidente Getúlio Vargas, em Alvorada. Em função dos ferimentos na cabeça, o vendedor morreu na noite de domingo. Segundo o delegado Edmar Machado, as imagens comprovam a violência das agressões já relatadas por testemunhas. Vamos ouvir o delegado. Não, as imagens confirmam a agressão, né? Confirmam que esses dois indivíduos foram presos. Realmente, um deles desferiu dois socos na vítima, a vítima caiu, bateu com a cabeça no solo. O outro indivíduo, que foi o que iniciou ali a discussão, tentou dar um pisão na vítima também. Então tudo isso está bem comprovado pelas imagens. Foram presos em flagrante pela Brigada Militar e são investigados por homicídio. As testemunhas ouvidas pela polícia afirmam que Wagner continuava a ser espancado enquanto estava caído no chão. A polícia ouve nesta tarde familiares de Lovato e deve colher o depoimento de mais 2 funcionários da casa. A polícia deve concluir o inquérito em 10 dias e indiciar os responsáveis por homicídio fútil, quando o motivo do crime é banal, conforme prevê o Código Penal brasileiro. Wagner morava no bairro Bela Vista, em Alvorada, a 5 minutos a pé do Shopping das Carnes, aberto há 3 meses em Alvorada. Na altura da parada 46 da Avenida Presidente Getúlio Vargas, foi dono de uma agropecuária por 6 anos, mas o negócio faliu na pandemia. Também trabalhou como taxista. Por último, ele vendia salgados feitos pela esposa. Wagner Lovato deixa a esposa e 3 filhos, uma jovem de 21 anos e 2 meninos, um de 4 anos e outro de 2 meses. O corpo do vendedor ambulante foi sepultado no começo da manhã desta terça-feira no cemitério São Jerônimo, em Alvorada, Gil.
mas um caso de extrema violência aqui na região metropolitana de Porto Alegre, né? Por uma discussão boba sobre o preço de carne, né, acabou ocorrendo essa tragédia aqui em Alvorada, né, que é um município que é característico pela violência, né. Os índices de homicídio são muito altos, né, apesar de o governo do estado ter reduzido em alguns aspectos, né, é um município que sempre teve essa taxa de homicídio muito alta, né. Na verdade, é mais um crime que choca todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Mais um ato de violência. E o que chama atenção é a forma com que isso acontece, né? Uma discussão boba, uma discussão tola que leva à morte de uma pessoa, né? Exatamente, né? Poderia ser resolvido, né? Ali entre eles, na paz, né? E acabou em morte. É impressionante, né? Por um motivo fútil, né? Como diz o Código Penal, né, quando é um crime que tem uma motivação banal, e aí termina nessa tragédia, mais uma tragédia aqui na região metropolitana de Porto Alegre, como tu bem frisaste, né, choca o Rio Grande do Sul por como foi banal, né, uma simples discussão, uma troca de ofensas acabou num pai de família morto, né. E a gente tem visto muitos casos desse tipo, né? Por motivos bobos, motivos tolos, as consequências serem tão graves. São vários os casos aqui no Rio Grande do Sul que a gente tem acompanhado. Não sei se o pessoal anda com pouca paciência, o que está acontecendo, mas parece que a vida do ser humano está valendo cada vez menos, né? Nessas questões que a gente começa a parar para pensar o que está acontecendo. Poxa, ontem a gente teve uma discussão num campeonato gaúcho, né? Não sei se tu acompanhou aquela agressão do jogador contra o árbitro, algo que inexplicável, também se caracterizou como motivo fútil, né? Porque é algo que foge completamente do esperado de uma partida. Agora a gente fica nessa expectativa, né, que há uma possibilidade de que esse jogador seja liberado ainda hoje, né, do que ele foi preso. A gente tem aí um árbitro de futebol aí conhecidíssimo no estado que acaba tendo essas lesões aí, tomara que não tenha nada mais grave, né? Exatamente, ele já tinha histórico também de agressões, né? Tinha, esse jogador tinha. O jogador, né? Mas é isso que chama a atenção, né? Ele é um atleta, né? Ele tem que estar preparado psicologicamente, não só fisicamente para jogar, né? E se a gente for resolver todas as nossas questões dessa maneira violenta, né? O que vai ser da sociedade, né? A gente está voltando, retrocedendo, né, Gil? E parece que isso é até uma questão para a polícia, se a pandemia acentuou esses nervos das pessoas, né? Sempre havia aquele clichê, né? Nós sairemos melhor da pandemia, né? Mas o que parece, os dados aí estão mostrando que não, a realidade está mostrando que não, né? Aí vai os parabéns. Parece que acentuou ainda mais esse estresse, essa raiva das pessoas, né? O parabéns vai para a equipe lá de Rio Grande, né? Que imediatamente rescindiu o contrato com esse atleta, divulgou uma nota oficial repudiando aquela atitude ali. Hoje pela manhã, nossa colega Camila Matos entrou em contato com a assessoria de imprensa da equipe, conversou, inclusive, e soube que o clima tá muito chato entre os jogadores, todos transtornados com o que aconteceu, né? Sim, o Rio Grande é um clube, né, histórico no Rio Grande do Sul, né? Mas agiu muito bem, porque muitas vezes os clubes esperam muito tempo para agir diante de um fato concreto, né? E o clube se posicionou o mais rápido possível. Isso condiz com a história do clube, né? Tá certo, Ayrton. Obrigado aí pela participação, seu comentário também, essas informações sobre este caso. A gente fica aí no aguardo dos desdobramentos. Claro, um grande abraço a todos aí, um bom trabalho. Agora são 4h36. Confira diariamente as ofertas do Super São José no Facebook e aproveite as promoções da semana. Super São José em Camaquã e também em Cerro Grande do Sul. E o tempo, hein? Vamos falar um pouco sobre tempo, porque ontem a gente teve aí uma noite muito fria aqui na nossa região, as temperaturas hoje no amanhecer também muito baixas. Agora a gente está aí com 20 graus de temperatura, um dia muito bonito nesta tarde. Vamos acompanhar o que nos espera para os próximos dias, as informações com a Climatempo Meteorologia. Áreas de instabilidade ainda provocam variação de nebulosidade na região sul do Brasil e chuva, principalmente entre Santa Catarina e o Paraná. No Rio Grande do Sul, a chuva deu uma trégua, mas ela volta no final da semana por causa da formação de uma nova área de baixa pressão. Antes disso, quem comanda o tempo é uma massa de ar mais seco e mais frio.
A quarta-feira começa com 14 graus e à tarde a máxima fica em torno dos 22 graus. Quinta-feira, mínima de 11 e máxima de apenas 21 graus, mesmo com a presença do sol. E na sexta-feira, além da temperatura baixa, volta a chover e tem previsão de chuva forte. Poderá acontecer a qualquer momento do dia e a temperatura não vai passar dos 20 graus. O sábado ainda vai ser um dia de tempo nublado, chuva e friozinho. A partir do domingo, o sol volta a aparecer entre uma chuva e outra e devagar a temperatura entra em elevação. Desirê Brant, da Climatempo, para Acústica FM. Bom, só para complementar a informação que nós estávamos falando sobre esse episódio envolvendo um jogador e um árbitro, foi o São Paulo de Rio Grande e não o Rio Grande. Me corrige aqui a Camila Matos, a gente acaba confundindo, né, porque são duas equipes tradicionais aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então eu cometi um equívoco, é o São Paulo de Rio Grande e não o Rio Grande que aconteceu esse episódio ontem. Aliás, paralisado na noite da última segunda-feira pela violenta agressão do jogador William Ribeiro ao árbitro Rodrigo Crivellaro, aos 14 minutos do segundo tempo, o duelo entre Guarani de Venâncio Aires e São Paulo de Rio Grande foi retomado na tarde desta terça-feira no estádio Edmundo Feix. Dentro do campo, os donos da casa mantiveram o resultado de antes da interrupção e seguraram o 1-0 em confronto válido pela divisão de acesso do Gauchão. O gol foi marcado por Ian Peter. Fora dos gramados, as repercussões aconteceram ainda antes da bola voltar a rolar, tendo chutado o Crivellaro no chão e o deixado desacordado por alguns instantes, o atleta teve seu contrato sumariamente rescindido com o São Paulo. O árbitro, que precisou ser atendido no hospital, recebeu alta pela manhã e se recupera em casa. São 4h39. Móveis que agregam mais charme e personalidade ao seu ambiente estão na Bartz Móveis, novo e moderno showroom junto à fábrica no Distrito Industrial, em frente à BR-116. Bartz Móveis, sua vida, nossa inspiração. O assunto agora é a CPI que ouve nesta quarta-feira o diretor-presidente da ANS sobre o caso Prevent Senior. A CPI da pandemia ouve Paulo Roberto Vanderlei Rebelo Filho, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Paulo Roberto deve ser questionado sobre as ações da agência durante a pandemia e também sobre as investigações relacionadas ao plano de saúde e aos hospitais de propriedade da rede Prevent Senior. O pedido de convocação é do vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Você pode acompanhar todas as atividades da CPI pela Rádio Senado, pela TV Senado, pelo YouTube da TV Senado e em áudio ou vídeo no seu celular pelo aplicativo Senado Notícias. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. 4h40. Mudando de assunto, vários ouvintes entrando em contato conosco para saber como é que está a questão da vacinação aqui no município de Camaquã. Bom, a imunização contra a Covid-19 para pessoas com mais de 12 anos continua em Camaquã. As aplicações agora acontecem em novo horário de segunda a sexta, das 8 da manhã até o meio-dia e das 13 até as 17 horas. Vale a pena destacar bem isso, porque nós temos uma mudança no horário agora aqui na cidade de Camaquã. Então, agora é das 8 da manhã até o meio-dia e das 13 até as 17 horas. As aplicações seguem ocorrendo no Centro de Imunizações Viegas, junto ao Centro Social Urbano, no bairro Viegas. Lembrando que a primeira dose, ela está sendo aplicada para pessoas a partir dos 12 anos de idade em Camaquã. Para adolescentes entre 12 e 17 anos, estão sendo aplicadas doses da Pfizer. Já as pessoas com 18 anos ou mais recebem a primeira aplicação com a Coronavac Butantan. Com relação à segunda dose, está sendo aplicada em Camaquã nesta terça-feira da seguinte forma: Coronavac Butantan, conforme a data agendada no cartão, AstraZeneca Oxford Fiocruz para quem fez a primeira aplicação até o dia 15 de julho e Pfizer para quem fez a primeira dose até o dia 31 de julho. Repetindo então, a segunda dose está sendo aplicada em Camaquã hoje da seguinte forma: Coronavac Butantan, conforme a data agendada no cartão da vacina, a AstraZeneca Oxford Fiocruz para quem fez a primeira aplicação até o dia 15 de julho e Pfizer, a segunda dose para quem fez a primeira até o dia 31 de julho.
Já a terceira dose, a dose de reforço, também chamada como terceira dose, está sendo aplicada em idosos com 60 anos ou mais que tenham feito a segunda dose com, no mínimo, 6 meses. A terceira aplicação também está sendo realizada em profissionais da saúde e em pessoas imunossuprimidas que tenham realizado a segunda aplicação há pelo menos 28 dias. É assim que acontece a vacinação contra a Covid-19 aqui no município de Camaquã, lá no Centro de Imunizações Viegas. 4h42, Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto para liberação de eventos, seguindo, é claro, todos os protocolos de saúde. Mais informações no 51-3692-1017. Restaurante Tempero Brasil, na Avenida Olavo Moraes, 643, em Camaquã. Agora a gente vai falar sobre um homem que foi denunciado pelo Ministério Público por estuprar e matar uma indígena em Redentora, no noroeste do estado. O repórter Ayrton Lemos volta agora para trazer mais informações direto de Porto Alegre. O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou o homem de 33 anos suspeito de estuprar e matar por asfixia a indígena Daiane Salles, de 14 anos, em agosto, no interior do município de Redentora, no noroeste do estado. Ele foi acusado dos crimes de estupro de vulnerável e homicídio com 6 qualificadoras, como explica o promotor de justiça Germano Podanoche. Conforme apurado no inquérito policial, Daiane Gria Salles foi conduzida ao local do crime pelo denunciado após este lhe oferecer uma carona. Lá chegando, em virtude da excessiva ingestão de álcool, ela não poderia oferecer resistência às serviços praticadas pelo denunciado, tendo, portanto, este incidido no crime de estupro de vulnerável, após praticar com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Na sequência, a fim de assegurar a impunidade desse crime de estupro, o denunciado ceifou a vida de Daiane Gria Salles. Esse crime foi circunstanciado por 6 qualificadoras distintas, entre as quais o próprio fato de ter sido praticado para assegurar a impunidade de um crime antecedente, motivo torpe, meio cruel, dissimulação, outro meio que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. O Ministério Público espera que, com a apresentação da denúncia, seja feita justiça, que o réu seja o quanto antes pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. A prática, conforme a denúncia, decorreu de motivo torpe correspondente ao desprezo do denunciado com a população originária caigangue e seus integrantes. Segundo o MP, foi nutrido pela falsa ideia de que tal comunidade e as autoridades constituídas reagiriam com passividade ao estupro em razão de sua condição de indígena. Segundo o promotor, o denunciado estava procurando a vítima em eventos sabidamente frequentados por jovens indígenas. Ele havia, inclusive, oferecido carona a outras garotas da mesma etnia. Na localidade onde Daiane foi encontrada morta, conhecida como Linha Ferraz, e que fica distante a cerca de 12 quilômetros do local da festa, o Instituto Geral de Perícias encontrou vestígios do veículo do suspeito. O posto médico legal de 3 Passos identificou o DNA do suspeito no corpo e nas roupas de Daiane. Além disso, próximo do corpo havia um moletom. A Polícia Civil ouviu 88 pessoas durante a investigação e testemunhas contaram aos agentes em depoimento que viram o suspeito com a vítima durante a festa e que ele emprestou o agasalho para ela. De Porto Alegre para a Acústica FM, Ayrton Lemos. Bom, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre investimentos do Rio Grande do Sul. O segundo dia de compromissos oficiais da comitiva gaúcha teve quebra de protocolo. Inicialmente, na agenda oficial do governador Eduardo Leite e do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, estava previsto um encontro fechado com o rei Felipe VI da Espanha. A reunião aconteceria após a abertura oficial de um evento que ocorre em Madrid. Porém, o encontro acabou sendo mais improvisado e com música. Após fazer o discurso de abertura da feira e circular por alguns estandes, o rei Felipe encontrou Leite e Melo. Ao invés de apenas entregar um presente do Rio Grande do Sul, Leite ainda tocou um pouco de pandeiro antes de entregá-lo ao rei. Além do instrumento musical, o governador e o prefeito ainda entregaram uma garrafa de vinho e um espumante à família real. Os produtos são da Casa Valduga, da Serra Gaúcha. O vinho Luiz Valduga, que é considerado o mais expressivo da história da vinícola, era para o rei, e o espumante,
que levou o troféu de primeiro lugar entre os melhores do mundo era para a rainha consorte. Então tá aí a agenda do Rio Grande do Sul, pandeiro e vinho, como foi o encontro, né, do governador do Rio Grande do Sul com o rei da Espanha no dia de hoje. 4h47. Você imagina e o Boticário faz virar presente. Conheça os novos cheirinhos Quasar Next, Doutor Botica e muito mais. 20% de desconto nas lojas, revendedor ou pelo WhatsApp 51 985757229. O assunto agora é a oposição que aciona o MP contra Paulo Guedes após Pandora Papers. Líderes da oposição no Congresso Nacional acionaram o Ministério Público Federal com uma representação contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Os dois casos ocorrem após a revelação do projeto Pandora Papers, do Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo, de que Guedes e Campos Neto possuem empresas em paraísos fiscais. A acusação dos opositores é de improbidade administrativa. Para a vice-líder da oposição, Jandira Fegali, do PCdoB, a revelação não a espanta, mas é preciso que o governo tome uma atitude contra o chefe da economia. A população paga a inflação de alimentos em cima de uma política de preços, inclusive de combustível. Não há compatibilidade entre ser ministro da economia, ter relação com a empresa de paraíso fiscal e fazer sofrer o povo brasileiro em cima de uma política dolarizada. Ele define o câmbio, ele define a política de juros, ele define o fluxo de capital e a tributação sobre esse fluxo de capital direto para fora do Brasil. O ministro da Economia, que aqui no Brasil é um ferrenho opositor de incentivos fiscais, mantém nas Ilhas Virgens Britânicas uma offshore que em 2015 tinha saldo superior a 9,5 milhões de dólares. Fora do Brasil, Guedes se beneficia com impostos baixos ou até nulos. É importante dizer que, segundo a legislação brasileira, não é crime ter uma offshore, desde que declarada à Receita Federal. Guedes afirmou nesta segunda-feira, através da assessoria de imprensa, que a empresa que possui nas Ilhas Virgens foi devidamente declarada à Receita Federal antes dele assumir o ministério. Mesmo assim, a oposição considera que o caso do ministro configura conflito de interesses com violação do Código de Conduta da Alta Administração Federal. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 4h50 e o Rio Grande do Sul registrou mais 34 mortes em decorrência da Covid-19 nesta terça-feira. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, as vítimas foram reportadas em 18 municípios gaúchos. Com estes novos dados, o estado acumula 34.953 óbitos por causa da doença desde o início da pandemia. A pasta ainda contabilizou 1.982 novos infectados pelo coronavírus nas últimas 24 horas em 232 cidades, elevando para 1.443.135 o número total de casos confirmados. Deste grupo, 97% dos pacientes já se recuperaram, enquanto que 1% ainda estão em observação médica. Nesta terça, a taxa de ocupação das UTIs é de 59% no Rio Grande do Sul. Dos 3.301 leitos disponíveis, 1.946 estavam ocupados. Até a manhã de hoje, a primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi aplicada em 8.295.133 pessoas, enquanto 301.511 receberam a vacina da Janssen, que é de dose única. Outros 5.521.253 residentes do estado já completaram o esquema vacinal com os imunizantes que requerem 2 aplicações. 4h51, baixe o aplicativo da Cão e Companhia e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja para trocar em até 6 meses. Cão e Companhia na Avenida Antônio Duro 978, aqui na cidade de Camaquã. Já que falávamos sobre vacinação, falávamos sobre casos de Covid, a Fiocruz recebe IFA para a produção de mais 5 milhões de doses de vacinas. Até o dia 5 de novembro, a Fundação Oswaldo Cruz vai cumprir de forma ininterrupta o cronograma de entregas de vacinas semanais ao Ministério da Saúde. A Fundação recebeu mais um lote do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo de AstraZeneca contra a Covid-19. Com a remessa,
poderá produzir em torno de 5 milhões e 100 mil doses do imunizante. Além desse volume, cerca de 16 milhões de vacinas estão em diferentes estágios em Biomanguinhos, o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos. 6 milhões já estão em controle de qualidade para liberação a partir da próxima semana. Nessa segunda-feira, a Fiocruz entregou 374 mil doses e, segundo a instituição, até o momento já foram disponibilizados 107 milhões e 700 mil doses ao Programa Nacional de Imunizações. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Bom, diferentemente dos últimos dias, a quarta-feira será marcada por chuva em parte do Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, alerta para o risco de temporais, com queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento de até 100 km por hora em diversas áreas do estado. Nessas localidades podem ocorrer transtornos como interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e estragos em plantações. O tempo permanece firme com sol entre nuvens nas demais áreas do estado. De acordo com o Climatempo, os maiores acumulados de chuva estão previstos para os municípios de Vista Gaúcha, no noroeste, e Vista Alegre e Vila Maria, ambas no norte. Enquanto isso, a temperatura mínima do Rio Grande do Sul de 3 graus deve aparecer em Pedras Altas no sul, região que juntamente com a Serra pode registrar geada amanhã ao amanhecer. Durante a tarde, Novo Tiradentes, no norte, registra 27 graus, a máxima do dia. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 11 e 23 graus. Em Camaquã, neste momento, 20 graus é a temperatura. A previsão, segundo os meteorologistas, é de que a quinta-feira seja muito parecida com o dia anterior. A previsão é de pancadas de chuva intercalada com períodos de melhoria no norte, na Serra e no noroeste. Já no litoral norte, o céu fica encoberto, mas sem precipitações. Nas demais regiões, o sol aparece entre nuvens. Há risco de geada ao amanhecer no sul gaúcho e na Campanha, onde Caçapava do Sul registra 2 graus, a mínima do Rio Grande do Sul. Já os termômetros de Novo Tiradentes marcam novamente a máxima do estado, 26 graus. Com relação ao litoral sul, a quarta-feira terá tempo firme com sol entre poucas nuvens. Em Rio Grande, os termômetros variam entre 9 e 21 graus. É a expectativa do tempo para o Rio Grande do Sul no dia de amanhã. Seguimos na força de FP0 Arquitetura, projetos residenciais, industriais, de interiores e paisagismo, com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional, arquiteta Priscila Miller Lerias. O WhatsApp dela é o 51985012568. Agora a gente fala sobre o fluxo para a habilitação de adoção se torna mais rápido no estado. Foi expedida na última semana a ordem de serviço que regulamenta o fluxo das habilitações para a adoção em tramitação no 2º Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre. Fica estabelecido que após a documentação passar pelo Ministério Público, os processos de habilitação para adoção que ingressarem no 2º JIG serão remetidos à Central de Atendimento Psicossocial Multidisciplinar, para o juiz com função delegada junto à Central de Atendimento Psicossocial Multidisciplinar da Comarca de Porto Alegre, Daniel Englert Barbosa. A ordem de serviço vai facilitar os encontros e as avaliações dos pretendentes à adoção. Por essa ordem de serviço, os pretendentes à adoção participam de encontros preparatórios. Então, são vários encontros que duram até 30 dias. Realizado esses encontros, são feitas as avaliações sociais e psicológicas em um prazo de até 50 dias. Então, essa ordem de serviço busca regulamentar, estabelecer o fluxo e agilizar com um prazo total de até 80 dias esses encontros e avaliações para as habilitações à adoção, para aqueles que pretendem adotar aqui em Porto Alegre. A ordem de serviço também trata dos prazos e da execução dos serviços. Para saber mais, acesse o site do Tribunal de Justiça do Estado. Com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Rafael Ferri. Enquanto isso, o número de brasileiros que foram parar na malha fina de 2021 foi grande.
Segundo dados da Receita Federal, entre março e setembro de 2021 foram recebidas 36.868.000 declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física 2021, ano base 2020. Se no ano passado foram 700.222 declarações que caíram na malha fina, neste ano o número subiu, chegando a 869.302 declarações que foram retidas em malha. Isso representa que 2,4% do total de documentos entregues ficou nesta situação. São 666.647 declarações com imposto a restituir, representando 76,7% do total em malha. Ou seja, a malha fina é praticamente uma peneira para os processos de declarações que estão com pendências, impossibilitando a restituição. Para o contribuinte que quer saber se há inconsistências em suas declarações do imposto de renda e se por isso caíram na malha fina do leão, ou seja, se tiveram seu imposto de renda retido para verificações, é necessário acessar o extrato da declaração do imposto de renda à pessoa física de 2021, disponível no portal ECAC da Receita Federal. Para acessar, é necessário utilizar o código de acesso gerado na própria página da Receita Federal ou certificado digital emitido por autoridade habilitada. De acordo com a Receita Federal, o acesso ao extrato por parte dos contribuintes também permite conferir se as cotas do imposto de renda à pessoa física estão sendo quitadas corretamente, solicitar, alterar ou cancelar débito automático das contas, além de identificar e parcelar eventuais débitos em atraso, entre outros serviços. Enviar a declaração com dados errados ou faltando informações é um grande problema relacionado ao tema, potencializado pelo descuido e pressa para envio das informações. E isso, somado com as complicações para preenchimentos, ocasionam erros que comprometem a declaração, podendo levar até mesmo a malha fina da Receita Federal e a pagar altas multas. 1 minuto, faltando para 5 da tarde. Intervalo comercial, em instantes, tem notícia na hora certa pela Rede Gaúcha Sat. Acústica e a hora certa. 4h59. Tudo que você precisa tem na Farmácia São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Nas farmácias São João são muitas vantagens e benefícios para você. Siga as redes sociais e confira em primeira mão ofertas imperdíveis. @Farmácias São João no Instagram e Facebook. Cadastre-se também no programa de relacionamento São João Mais e aproveite os melhores preços da maior rede de farmácias do sul do Brasil. Farmácia São João. Você não precisa esperar o dia seguinte para ter acesso às notícias que ocorrem no dia a dia. Informação de forma rápida, prática e, acima de tudo, com credibilidade. Acesse acusticfm.com.br. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 5 horas. Porto Alegre suspende a aplicação da segunda dose da vacina de Oxford AstraZeneca contra a Covid. Vereadores de Cachoeirinha apreciam pedido de abertura de processo de impeachment contra o prefeito afastado, Mick Breyer. Hospitais gaúchos começam a normalizar atendimento de pacientes com câncer após Instituto Federal, responsável por insumos para tratamento, retomar a produção. Congresso Nacional aprova a convocação de ministro da Economia e de presidente do Banco Central para explicação de movimentações financeiras no exterior. O tempo é seco em Porto Alegre, agora faz 20 graus. A previsão é de tempo seco, sem chuva em todo o estado. As temperaturas caem a partir da noite. Nessa quarta-feira, a chuva pode aparecer no norte e nos campos de cima da serra. Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Mantenha as mãos higienizadas. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. No mercado financeiro, o dólar em alta é cotado a R$ 5,47. A Bolsa de Valores de São Paulo opera também em alta, de 0,11%. Trânsito. Congestionamento agora na Freeway, na altura do quilômetro 70 da rodovia, no sentido litoral Porto Alegre, já formando pelo menos 1 quilômetro de lentidão. Ocorreu um acidente gravíssimo com atropelamento e morte de um ciclista que é morador da região de Gravataí, segundo a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, que atende
a ocorrência. Neste momento, o trânsito flui em somente uma pista. Com o trânsito, Samantha Klein. Em GZH. O Ministério da Cidadania está notificando 650 mil pessoas a devolver voluntariamente os recursos recebidos por meio do auxílio emergencial. Mensagens de celular tipo SMS estão sendo enviadas desde ontem pelos números 28041 ou 28042. De acordo com a pasta, as mensagens são para trabalhadores que receberam recursos de forma indevida por não se enquadrarem nos critérios do programa. Esse é o segundo lote de mensagens do tipo nesse ano. Segundo o Ministério, após o envio do primeiro lote em agosto, foram devolvidos aos cofres públicos cerca de 40 milhões e 600 mil reais. As mensagens enviadas pelo Ministério da Cidadania contêm o registro do CPF do beneficiário ou o número NIS, no caso do público do Bolsa Família, e também um link para fazer a regularização da situação, iniciado com gov.br. Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 6 horas. Da redação de Gaúcha ZH, Ramon Nunes. Notícia na hora certa, Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. A Fubra, clique, compre leve, lojasafubra.com.br. Tem ferramentas, máquinas, até pulverizador. Tem de tudo, sim senhor. Clique, compre leve, lojasafubra.com.br. Bazar Móveis Eletrotecnologia. Entregamos em casa sim, Dona Maria. A Fubra, sempre com você. Descubra lojasafubra.com.br. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Bislacta 126 gramas, 4,29. Salgadinho Cheetos 39 gramas ou Fandangos 45 gramas, 2,29. Biscoito Paraty Rosquinhas 300 gramas, 2,99. Ofertas disponíveis até quarta-feira, dia 6 de outubro, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! A CIS Equipamentos Agrícolas e Energia Solar é uma empresa camaquense com atendimento em todo o Rio Grande do Sul. Está junto no agro, ao lado do pequeno e grande produtor, com o compromisso de impulsionar a economia através da fabricação própria de equipamentos agrícolas e a revenda de placas de energia solar e motores WEG. Oferecemos financiamento através dos bancos parceiros, tudo para que a CIS seja sinônimo de inovação e economia. Acesse cissolar.com.br. Olá, eu sou a Melisa, professora dos cursos técnicos do Senac Camaquã. Você quer uma formação técnica com foco na prática e que prepare para o mercado de trabalho? Então, faça o curso técnico em administração do Senac e comece a mudar a sua vida. As matrículas estão abertas. Estude em uma instituição com qualidade reconhecida nacionalmente. Acesse senacrs.com.br/Camaquã e matricule-se já. Ligue 36710363. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Comercial J Milan, o seu distribuidor Gerdau para Camaquã e região. Tudo em aço para construção civil, como ferro de construção, pregos, arames e estribos. Completa linha para serralheria, com chapas, perfis dobrados, tubos, aços especiais e completa linha de aços para implementos agrícolas. Comercial J Milan, Marechal Floriano 1421, orçamentos no 51-3671-1233. Despachante Previdenciário Carminha Nunes. Aposentadoria por tempo de contribuição rural e urbana, auxílio-doença, pensão, acidente de trabalho, auxílio maternidade, pecúlio, recurso. Atendimento de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. Atendimento aos sábados com hora marcada. Informações pelo 51-3671-0068 ou 99794-8787. Na Rua Luísa Maranich, 1156, no centro de Camaquã. Super Prazão Lojas Becker. Comprando agora, você começa a pagar só no ano que vem. Essa condição é imperdível. Toda loja para começar a pagar em 10 de janeiro de 2022. Móveis e eletros para mobiliar a casa toda. Materiais de construção, do alicerce ao telhado e muito mais com entrada pro ano que vem. E ainda ofertas especiais em até 12 vezes sem juros. Vem comprar barato, vem pra Becker.
Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, aplicação de botox, preenchedores, peelings químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andresa Voloski Ribeiro, fone 981440140. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Há 20 anos, expandido para melhor atender, com lojas em Camaquã e Pelotas. Clarão, o seu ponto de referência no melhor preço, qualidade e atendimento. Confira os aquecedores e chuveiros, toda a linha de iluminação e painel solar. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Em Camaquã, na Avenida Bento Gonçalves, 557. Telefones 5136716752 ou 5136921263. Em Pelotas, na Avenida Fernando Osório, 597. Antiga LF. Telefone 533223 3155. Descubra o mundo com mais qualidade, com mais segurança e velocidade. Camaquanet, Camaquanet, conexão com você. Vem, estabilidade, qualidade que você merece. Provedor de internet, Camaquanet, provedor de internet, Camaquanet. Em novo endereço com espaço moderno e aconchegante. Rua Bento Gonçalves, 1156. Fone 36719999. Camaquanet, conexão com você. Olá, produtores e produtoras rurais. Aqui quem fala é Rodrigo Buchaim, falo em nome das Sementes Capão Grande. Nessa safra estamos disponibilizando um portfólio completo, com 5 cultivares de arroz. Outra novidade é a nossa máquina de TSI Grasmec, de última geração, proporcionando então um tratamento industrial de sementes de arroz para nossos clientes. Sementes Capão Grande, o primeiro passo para a alta produtividade na sua lavoura. Entre em contato pelo telefone 5136715300 ou nos procure nas redes sociais. Redação acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0. Arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisiocamaquã. E Super São José. O super da nossa gente. Muito bem, 5 horas e 9 minutos, 19 graus de temperatura, de tempo bom aqui na cidade de Camaquã. Seguimos por aqui com Redação Acústica, o oferecimento de Belmóveis, móveis e decorações com estilo e sofisticação que você merece. A maior variedade de estofados e poltronas da cidade. Preços e condições super especiais é na Belmóveis, na Bento 111 em Camaquã. Agora a gente fala sobre os ruralistas e pequenos produtores que divergem sobre regularização fundiária. Uma das propostas em debate permite o aumento do tamanho das terras da União passíveis de regularização sem vistoria prévia, passando de 4 para 6 módulos fiscais. O outro projeto modifica o marco temporal para comprovação da exploração territorial de julho de 2008 para maio de 2012. O relator, Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, explica que as novas regras não vão favorecer grileiros ou precarizar o meio ambiente. Se a legislação atual já fosse suficiente, nós não teríamos centenas de milhares de famílias à espera do título da sua propriedade para poder tocar sua vida com dignidade. Em hipótese alguma, nós vamos favorecer grileiros, precarizar o meio ambiente. O presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, senador Acir Gorgás, do PDT de Rondônia, defende a atualização da legislação aliada à conservação da natureza. Além de ser importante atualizar, melhorar ou modernizar o atual marco legal da regularização fundiária, também é importante que façamos isso o mais rápido possível, justamente para que o efeito possa ser sentido de imediato na vida das pessoas, dos nossos agricultores e da economia
economia brasileira, sem deixar de lado a conservação ambiental. Já o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Jacques Wagner, do PT da Bahia, ressalta a necessidade de fortalecer o INCRA para cumprir a lei existente. A lei que nós temos já poderíamos, se houvesse celeridade, e aqui não estou apontando o dedo, que é preciso dar mais musculatura ao INCRA. A tecnologia que eles estão adotando agora seguramente facilitará, porque a gente já poderia regularizar pelos pequenos. São pessoas de 3, de 4 módulos. Para representantes da Comissão Pastoral da Terra, os 2 projetos prejudicam as comunidades tradicionais e os pequenos produtores, facilitando a legalização de invasões de terras públicas. Para a Procuradoria da República, o principal desafio é a fiscalização da ordenação territorial. Já a Confederação Nacional da Agricultura e a Frente Parlamentar da Agropecuária são favoráveis às novas regras de regularização, que, segundo elas, contribuem para a preservação ambiental. Da Rádio Senado, Raquel Teixeira. Pois é, nós vamos ter CPI aqui na cidade de Camaquã, hein? O presidente da Câmara de Vereadores de Camaquã, Luciano Pereira Dias, afirmou que a Casa Legislativa vai instaurar uma comissão parlamentar de inquérito que irá apurar denúncia de que um dos vereadores teria solicitado propina em troca de apoio na cedência de uma área pública a uma empresa de tabacos. A declaração foi dada durante a sessão da Câmara de Vereadores de Camaquã ontem. O caso veio a público em entrevista concedida pelo vereador Vitor Azambuja, do Progressistas, aqui na Rádio Acústica FM, nesta segunda-feira. Durante o diálogo, o parlamentar apresentou conversas que teve com o sócio proprietário da empresa Canarana Agrocomercial do Brasil, Importação e Exportação de Fumo Limitada, José Claudir Machado. O empresário disse em mensagem via WhatsApp que um vereador da cidade teria pedido dinheiro em troca de apoio ao projeto que entregaria uma área de 13 hectares para investimento da empresa, além de outros incentivos. Na conversa, Machado não citou o nome do vereador, mas disse ter provas do que afirmava, através de áudios e vídeos. Durante a mesma entrevista, Vitor Azambuja disse ter sido vítima de intimidação pelo empresário, por ter posição contrária à cedência do local, que fica na RS 350, bem próximo da BR 116. A entrevista de ontem aqui na Acústica repercutiu entre os demais parlamentares que debateram sobre o tema na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores na noite desta segunda-feira. Alguns vereadores mostraram revolta com a denúncia, que não cita o nome do parlamentar envolvido em corrupção, fazendo com que a dúvida caia sobre todos os 15 membros do Poder Legislativo camaquense. Não deixarei manchar o nome deste Poder Legislativo, iremos fazer de tudo para apurar os fatos. Quem disse isso foi Luciano Pereira Dias, presidente da Câmara, em seu espaço de explicação pessoal. Ainda não há uma definição sobre como ocorrerá o rito processual da comissão, que deverá convocar o empresário a falar em depoimento na Câmara. Também não foi informada a data para início dos trabalhos da CPI. A reportagem da Rádio Acústica FM tentou contato com a empresa citada, que alegou não ter disponibilidade de participar de entrevista para esclarecer os fatos. Agora são 5h14. Seguimos agora trazendo informações. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral inicia ciclo de transparência do sistema eleitoral de 2022. A Justiça Eleitoral abriu nesta segunda-feira o ciclo de transparência para as eleições marcadas para o dia 2 de outubro do ano que vem. O secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, Júlio Valente, explicou como vai funcionar esse ciclo. Hoje, nós estamos efetivamente iniciando a primeira ferramenta de auditoria, que é a abertura dos códigos-fonte. Efetivamente, é a oportunidade para todas as entidades fiscalizadoras virem aqui, observarem o desenvolvimento, acompanharem esse desenvolvimento. Diferentes entidades fiscalizam a segurança do sistema eleitoral. Entre elas, partidos políticos, universidades e outras organizações fiscalizadoras. A primeira medida para dar mais transparência às eleições foi a antecipação da abertura do código-fonte das urnas eletrônicas. Isso estava previsto para abril do ano que vem, mas ocorreu nessa segunda. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, detalhou que o código-fonte é o que faz as urnas eletrônicas funcionarem. Nós abrimos o código-fonte, que é o programa com os sistemas que efetivamente concretizam o processo eleitoral pela urna
eletrônica. Abrir o código-fonte significa colocá-lo à disposição de todos os partidos para examinarem, fiscalizarem e participarem de cada passo do desenvolvimento desse programa. Ao todo, o ciclo de transparência oferece 26 etapas de auditoria do processo eleitoral. A próxima é o teste público de segurança, marcado para o mês que vem. Será a 5ª edição desse desafio, que reúne especialistas com o objetivo de encontrar e corrigir possíveis problemas no sistema. De acordo com o TSE, este teste terá participação recorde. 36 especialistas estão inscritos. O resultado do teste público de segurança será divulgado até o mês de abril do ano que vem, quando a Justiça Eleitoral vai divulgar a nova versão das urnas eletrônicas. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Bom, enquanto isso, os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos aprovaram na manhã de hoje requerimento com o qual convidam o ministro da Economia, Paulo Guedes, a explicar por que tem uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal. A previsão é que ele seja ouvido no dia 19 de outubro, às 9 da manhã. Autor do requerimento de convocação de Guedes, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, afirmou que há evidente conflito de interesses em potencial no caso. O congressista mencionou que o ministro, responsável por toda a política econômica do país, conscientemente decidiu manter a offshore com um volume vultoso de aplicações em dólares, moeda que oscila justamente por decisões da pasta da Fazenda. O senador Jean Paul Prates, do PT, do Rio Grande do Norte, havia apresentado requerimento de convocação semelhante. Durante a reunião da comissão, os senadores concordaram em converter as solicitações em convite, estendendo também ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A empresa de Guedes no exterior foi revelada a partir de uma investigação jornalística internacional, na qual participaram mais de 600 profissionais de diferentes veículos da imprensa. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também teve uma offshore enquanto ocupava o cargo, mas se desfez dela em 2020. A Comissão de Ética Pública, encarregada de administrar e aplicar o Código de Conduta da Alta Administração Federal, informou nesta segunda-feira que fez recomendações aos 2 integrantes do governo para mitigar e evitar possíveis conflitos de interesses com as empresas. Entre as atribuições delas estão apurar, mediante denúncia ou de ofício, condutas em desacordo com as normas nele previstas. Ter uma offshore não é ilegal, desde que o saldo mantido no exterior seja informado à Receita Federal. No entanto, para um ministro de Estado, há regras específicas. É proibido que funcionários com informações privilegiadas em razão do cargo ou função tenham uma offshore. Agora são 5h19. Agora a gente conversa sobre a CNC, que prevê maior volume de vendas para o Dia das Crianças desde 2015. O comércio varejista prevê para o Dia das Crianças o maior volume de vendas dos últimos 5 anos. Os empresários estão otimistas. É que a expectativa é movimentar 7 bilhões e 430 milhões de reais, o maior valor desde 2015, quando o setor registrou 7 bilhões e 520 milhões de reais em vendas. Os dados foram apresentados nesta terça-feira pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Os eletrônicos e os brinquedos devem permanecer como destaque, correspondendo a 31% do valor projetado, seguidos por vestuário e calçados, mas com um crescimento em relação ao ano passado menor entre os ramos avaliados. Na avaliação da CNC, o avanço da vacinação contra a Covid-19 e o fim das restrições mais severas para conter o coronavírus estão contribuindo para o aumento da circulação dos consumidores. O movimento nas lojas deve aumentar 34% e, assim, compensar os efeitos da inflação. Dentre os produtos e serviços mais procurados nesta época do ano, tendem a se destacar os reajustes nos preços de bicicletas, doces e lanches. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Muito bem, agora a gente conversa sobre as informações
esportivas, vamos falar sobre Grêmio. A derrota para o Sport no domingo, em plena arena e com a volta da torcida, não traz reflexos negativos apenas na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Junto com isso, vem a forte pressão que uma equipe do tamanho do Grêmio sofre com a desconfiança, as críticas, o abalo emocional do grupo, enfim, todos os fatores que envolvem um momento de crise. A turbulência atinge a todos no clube, principalmente o departamento de futebol, que ao lado do presidente Romildo Bolzan Júnior virou o alvo preferido dos torcedores. O revés por 2-1 diante do Sport foi o mais doloroso até aqui para os gremistas. Desde a segunda rodada, o Grêmio está afundado na zona de rebaixamento e desperdiçou a terceira oportunidade de sair dela, justamente contra um adversário direto e em profunda crise dentro e fora de campo. É a típica derrota que marca campanhas de rebaixamento. O problema é que a cada rodada que passa o time não mostra evolução técnica e tática e não dá sinais de que realmente pode reverter o quadro dramático em que se meteu. Bom, enquanto isso, autor do gol do título da Taça Rio de 2006, o volante Maicon, que se despediu do Grêmio em agosto, esteve na sede do Madureira na manhã da última segunda-feira. Na visita, o cria da base conversou com os atletas do elenco profissional sobre sua passagem no tricolor suburbano e sobre a vitoriosa carreira que conquistou após ser revelado pelo clube. Maicon também fez uma promessa: voltará ao Madureira para encerrar a carreira onde tudo começou. Maicon chegou no Madureira com 13 anos para atuar na categoria mirim do tricolor suburbano em 1998 e marcou um dos gols mais importantes da história do clube. Agora ele já promete encerrar a carreira como atleta dentro desse clube. Bom, a reunião de quase 2 horas no vestiário do CT Presidente Luiz Carvalho, revelada recentemente, não foi apenas para a mobilização do Grêmio. O encontro entre jogadores e comissão técnica ocorreu também em consequência de uma discussão entre atletas depois da derrota para o Sport, pelo placar de 2-1 no domingo. Na conversa, ainda houve pedido por parte do grupo para a revisão do jeito de jogar do time de Felipão. O Grêmio volta a campo diante do Cuiabá na quarta-feira pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo em Porto Alegre acontece às 21h30 pelo horário de Brasília. No domingo, depois da derrota para o Sport, o clima no vestiário do Grêmio foi pesado. Houve cobrança forte de alguns jogadores do elenco para cima da defesa. As frases não ficaram sem resposta e houve intervenção de terceiros para controlar a situação. Cada lado da discussão ganhou adeptos. A temperatura baixou depois de alguns minutos, mas o assunto voltou à tona na reunião de segunda-feira no CT. Felipão e jogadores conversaram sobre o jogo contra o Sport, o desempenho em si. Depois, o treinador se ausentou e os atletas ficaram sozinhos para tratar do desentendimento no vestiário. Na sequência, Scolari voltou para tratar da partida diante do Cuiabá. Em determinado momento, o elenco se manifestou sugerindo mudanças na forma de atuar. O Grêmio terá mudanças na comparação com a partida mais recente. 2 delas são certas e por força maior. Vijaçante está com a seleção paraguaia e Miguel Borja teve confirmada lesão no tornozelo, sendo desfalque por até 1 mês. A vaga de Matias Vijaçante deve ficar com Lucas Silva, enquanto o lugar de Borja tem chance de ser ocupado por Diego Souza. Caso camisa 29 seja suspenso pelo STJD, Diego Churin é a alternativa. Campas é outra troca possível. O colombiano é candidato a atuar no lugar de Alisson, titular contra o Sport e sacado no intervalo para a entrada justamente do camisa 7. Bom, vamos falar um pouco sobre o Internacional? Diego Aguirre já começou a trabalhar para montar o Internacional para o confronto contra o Ceará nesta quarta-feira, buscando mostrar que a derrota para o Atlético Mineiro na última rodada já ficou para trás. O Colorado fez ótima partida no Mineirão contra o Galo, mas pecou nas finalizações e saiu derrotado por 1-0. O treinador precisará fazer uma importante decisão e escolher o substituto de Vitor Cuesta, que está suspenso por receber o 3º cartão amarelo no último jogo. Gabriel Mercado e Kaique Rocha são os favoritos para assumirem a vaga no time. Gabriel Mercado busca nova chance no time titular, contando com a experiência e liderança para conquistar a vaga. O jogador de 34 anos disputou a última Copa do Mundo de 2018 e possui passagens vitoriosas por grandes clubes internacionais, como River Plate e Sevilha.
O zagueiro chegou no clube por indicação de Aguirre, mas perdeu espaço com a ascensão dos gringos Vitor Cuesta e Bruno Mendes. Mercado foi improvisado como lateral direito no jogo contra o Santos e marcou o primeiro gol da partida, que terminou empatada em 2-2. Já Kaique Rocha foi oficializado pelo Internacional no dia 30 de agosto desse ano, mas ainda não estreou por causa da consolidação da dupla gringa no time. O defensor foi emprestado pelo Sampdoria da Itália e tem vínculo de 2 temporadas com o time gaúcho. O jovem de 20 anos se destaca em campo pela versatilidade e consegue atuar pelos 2 lados da zaga, sendo uma opção de substituição para os 2 zagueiros. Além disso, possui um ótimo biotipo físico para defesa e possui facilidade com jogadas aéreas devido aos seus 1,95 m de altura. O Internacional vai embarcar para Fortaleza na tarde desta terça-feira e espera superar o Ceará em pleno Castelão. A partida é válida pela 24ª rodada do Brasileirão e pode aproximar o Colorado do sonhado G4 da competição. E o técnico Diego Aguirre, então, vai trazer os atletas para a partida. Agora sim, atualizando a página, eu tenho aqui os relacionados do Internacional: os goleiros Danilo e Marcelo Lomba, defensores Saravia, Moisés, Bruno Mendes, Mercado, Zé Gabriel, Kaique Rocha e Paulo Vitor. Meio-campistas Rodrigo Lindoso, Rodrigo Dourado, Patrick, Johnny e Maurício. Os atacantes Matheus Cadorini, Gustavo Maia, Caio Vidal e Yuri Alberto são os selecionados para a partida então do Internacional amanhã pelo Campeonato Brasileiro. 5h27. Agora a gente fala sobre o apagão em redes sociais que afetou o lucro de pequenos empreendedores. O apagão nas redes sociais WhatsApp, Facebook e Instagram afetou quase 3 bilhões de usuários nesta segunda-feira. Os aplicativos ficaram fora do ar quase 7 horas e a falha trouxe prejuízos para a economia. A economista pela Universidade Federal de Pernambuco, Débora Bizarria, explica os impactos dessa interrupção para pequenos negócios. Empresas pequenas que dependiam muito das redes sociais para realizar suas vendas, lembrando que o Instagram tem uma loja e que o WhatsApp e o Facebook acabam servindo como ponto de contato para a entrega de produtos e serviços. Então, sem essas 3 plataformas, não havia muitas alternativas de curto prazo para as empresas se utilizarem, né? Mesmo que elas migrassem para o Telegram, elas não teriam como avisar a maioria dos seus clientes, a não ser por e-mail, que eles tinham feito essa migração para poder fazer o atendimento. A falha nas redes sociais também trouxe prejuízo ao fundador do Facebook, Mark Zuckerberg. A economista explica que a queda na fortuna se deve à diminuição do valor das ações da empresa. Com os anúncios que não foram veiculados durante as horas que o Facebook, Instagram e WhatsApp ficaram fora do ar, a capacidade de gerar renda do Facebook diminuiu e então muitas pessoas venderam ações do Facebook. E aí o preço das ações, ao cair, acabou empobrecendo o Mark Zuckerberg, que é um grande detentor dessas ações. Então por isso que ele perdeu 6 bilhões de dólares num dia. Não é que esse dinheiro estava lá parado na conta dele, e sim que o valor da empresa que ele tem em ações diminuiu e consequentemente isso afeta o patrimônio dele, ou seja, a riqueza que ele tem. Segundo o Facebook, o problema foi global e causado por alterações de configuração. A plataforma informou que não houve ataque de hackers e nem vazamento de dados dos usuários. Agência Rádio Web, de Belém, Igor Pereira. Muito bem, 5h29, fim de papo, fechamos por aqui o Redação Acústica, um programa com a força de Super São José, o super da nossa gente. Siga fp0.arquitetura no Instagram, confira as novidades da arquiteta Priscila Miller Lerias. Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet, Restaurante Tempero Brasil, sabor do Brasil na sua mesa, Bartz Móveis Planejados, sua vida, nossa inspiração. Fisioterapia em Camaquã, é na Fisio Camaquã. E O Boticário, onde tem amor, tem cuidado, desejando aí um excelente final de tarde para todos os nossos ouvintes. Na sequência tem o Acústica News e a gente está de volta amanhã com Redação Acústica às 4 da tarde. Abraço para você e até lá. Acústica e a hora certa. 5h30. A Metalúrgica Schwalm vai ajudar você a reduzir o valor da sua conta de luz em até 95%, com painéis solares da WEG. São mais de 500 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora, instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Ligue 51
999992903 ou nos visite em Sertão Santana. Venha experimentar os mais deliciosos chocolates quentes na Cremolato. Encare o friozinho do inverno com choco Kinder, choco Paçoca, tradicional ou choco Ferreiro. Deixe seu dia mais quente e feliz na Cremolato. Transforme momentos simples em lembranças deliciosas. Cremolato, na Zeca Neto, 1179. Eu invisto porque rende desenvolvimento. Eu pela solidez. Eu invisto pela rentabilidade. Eu, porque amo o aplicativo. Seja qual for o motivo, investir com o Sicredi é a melhor alternativa. Tem poupança, renda fixa, fundos de investimento e previdência. Saiba mais em sicredi.com.br/investimentos. Galles Restaurante comunica que está atendendo em forma de buffet, tomando todos os cuidados conforme decreto e orientações dos órgãos de saúde, com uso de máscaras e luvas. Realize seu pedido também por teleentrega no 5136719435. Acompanhe diariamente nosso cardápio no Facebook, Galles Restaurante. Aqui você se sente em casa. Endereço Olavo Moraes 634. Você mora em Amaral Ferrador, Cerro Grande do Sul ou Dom Feliciano? Então pode comemorar! O 4G da TIM chegou na sua cidade. Faça um TIM pré-top e aproveite o Deezer Go grátis. São milhões de músicas sem parar e sem descontar da sua internet. E você ainda tem 8 GB para curtir. Compre seu TIM Chip. Tem sempre um ponto de vendas próximo de você. A banca de jornal, o mercadinho, a farmácia. Aproveite! Direto da redação. As informações que são destaque na última hora. Horas 32 minutos. Boa tarde, vamos com os destaques de acústicafm.com.br. 1.000 celulares retirados de criminosos serão entregues para estudantes da rede pública. Alunos foram beneficiados a partir do projeto Alquimia 2, idealizado pelo promotor de justiça de Osório, no Litoral Norte, Fernando Andrade Alves. Segundo entrevista na Acústica FM nesta manhã, a pandemia potencializou a necessidade de ações sociais. E através de publicação, o Cindy Lojas Costa Doce anunciou a abertura do comércio em domingos pré-estabelecidos. O funcionamento ocorre em dias que antecedem datas comemorativas. Diante disso, próximo domingo, dia 10 de outubro, o comércio estará de portas abertas em Camaquã, entre o 12h30 e as 6h30 da tarde. 5 horas 33 minutos, mais detalhes você confere em nosso portal de notícias. Direto da redação de jornalismo, Valesca Luz. Direto da redação. Mais informações em acústicafm.com.br. O Brasil vive a maior escassez de chuvas dos últimos 91 anos. O governo federal trabalha para minimizar as consequências da estiagem e evitar a falta de água e energia para a população. A responsabilidade é minha, sua, de todos nós. Energia e água. Se desperdiçar, vai faltar. Saiba mais em gov.br/consumo consciente. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. A Elevato Camaquã possui ampla gama de produtos para construção ou reforma. São pisos, azulejos e porcelanato das melhores marcas, além de acessórios que deixarão a sua casa ainda mais bonita. A Elevato tem estacionamento próprio e tudo o que você precisa para construir ou reformar. Elevato Camaquã, Capitão Adolfo Castro, 295, em frente ao Portão Boa Viagem. Telefone 3671-4933. Elevato, sua casa, nossa causa. Funerária Jardim, de Vera Lúcia. Conta com matriz em Camaquã e filiais em Arambaré e Cerro Grande do Sul. Prédios próprios, frota sempre renovada. Contamos também com artigos para cemitério, plano funeral, convênios, serviços de cremação. Pagamento facilitado. Funerária Jardim, Rua Pinheiro Machado, 581, em frente à Fubra. Atendimento 24 horas. Fone 3671-1468. A Bartes Móveis está atendendo em novo endereço. A loja está com um novo e moderno showroom junto à fábrica no Distrito Industrial de Camaquã, em frente à BR-116, com estacionamento para sua maior